Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição, plantão glorioso para a gente falar aí sobre Danilo, primeiro dia do Danilo de fato vivendo o Botafogo. Teve corredor polonês para Danilo, para Jordan Barreira, amanhã tem a apresentação do Barreira, talvez sexta-feira seja a apresentação do Danilo, o departamento de comunicação do Botafogo deve informar, amanhã meio-dia a apresentação oficial, a coletiva oficial do Jordan Barreira. Mas a gente vai falar bastante aqui do primeiro dia do Danilo e das possibilidades, né? Como já apareceu no BID, questão burocrática foi resolvida, né? A gente sempre fala aqui, quando o reforço é brasileiro, a burocracia é muito menor. Na verdade, nem aconteceu. O Botafogo oficializou a contratação do Danilo no fim de semana, terça-feira ele pisou aqui no Rio, hoje, quarta-feira, o nome dele já saiu no BID. O Jordan Barreira já demorou um pouquinho mais, uma semana aí, mas também saiu. A tempo do jogo contra o Corinthians, que está jogando, né? Está jogando agora contra o Cruzeiro. A questão ali para o David Ancelotti é saber como o Danilo, nessas 3 sessões de treino, né? Vamos dizer, quarta, quinta, sexta, né? Nessas 3 sessões, como o Danilo vai entender o esquema de jogo do Botafogo já posto, porque o Ancelotti não inventou do nada a roda, né? Ele pega um sistema de jogo com ideias que já vinham desde 2024, com outras que foram implantadas em 2025, mesmo que não fossem das melhores. É claro que existe ali uma influência, né, no trabalho. O Cláudio Caçapa, que já está há muito tempo, passa muita coisa para o Ancelotti, para a comissão técnica, para que ele possa conhecer algumas potencialidades, características, seja do jogador individualmente, sejam características táticas. E o Danilo, ele tem aí 3 sessões para ver como ele se encaixa. É possível que seja titular contra o Corinthians? Sim, pela capacidade técnica, pela capacidade também de lidar, né, com o grupo, é brasileiro, não vai ter problema para se entender, né? Não tem aquela coisa, às vezes o cara sul-americano ou europeu, ele demora um tempo, né, para se adaptar, ou brasileiro na Europa, não conhece ninguém, é o único brasileiro do grupo, ninguém fala português, ele não fala outra língua, então esses problemas não existem na chegada do Danilo, né? Até mesmo do Jordan Barreira, né, que já fez amizade ali com o Montoro, né, já tem vários jogadores que falam espanhol e vão ter que se virar no portunhol aí no decorrer do tempo. Então a adaptação desses jogadores eu acredito que seja mais rápida, né? A do Danilo potencializada pelo desejo do Ancelotti de tê-lo na equipe e a expectativa, não só por ser a contratação mais cara da história e tal, porque esse é um detalhe, daqui a pouco chega outra, né? Sem dúvida nenhuma, daqui a pouco chega outra. Até a torcida do Botafogo mandando na internet, mandando no Instagram do Gigante Glorioso, GG, fala aí do Antony, né? O Manchester está aceitando vender o Antony. Então, enfim, é claro que não vai ser o Antony agora, né? Mas eu não duvido nada que daqui a um tempo, um ano, ou até mesmo daqui a um mês, o Botafogo traga outro jogador do valor aí do Danilo. Não duvido de nada em termos de John Textor, né? Mas eu não acho que isso vai pesar para o Danilo. O Danilo é um jogador que tem experiência no futebol brasileiro, mesmo jovem, carregou o Palmeiras nas costas. No futebol inglês teve uma passagem brilhante, outra frustrante pela lesão. Então, essas 2 sessões de treino vão ser muito importantes para que o Danilo possa estar relacionado, vai estar. Sem dúvida nenhuma, está relacionado, ele vai estar. Agora, não vejo também um desespero tão grande do David Ancelotti, a não ser que o jogador esteja tranquilo para isso, bem, tenha se desenvolvido com o grupo ali de uma forma muito boa, né, nos treinamentos, mas eu não vejo desespero nenhum. Acho que, o Newton, e aí vamos parar com esse negócio de crucificar o garoto, né? Eu sou absurdamente contra criticar jogador do Botafogo, que está no Botafogo, vestindo a camisa do Botafogo, e principalmente jogador da base. Eu sou absurdamente contra, isso é de uma imbecilidade. Você criticar depois do jogo por ter cometido erro A, B, C, ok. Agora, tacar pedra no Newton, porque é lazer. Gostei. Aqui não.
Então é um garoto que foi um dos únicos, se não o único, que conseguiu se salvar aí do horroroso Campeonato Carioca. É um cara que faz diversas posições, ele quebra galhos, já jogou de lateral, joga de volante, já fez às vezes de zagueiro, é muito alto. Então não vejo esse desespero também para não, tem que ser o Danilo, porque senão contra o Corinthians, o poderoso Corinthians tal. Se for Nilton e Alan, tá tudo bem também. Tá tudo bem também. O Alan é um jogador de qualidade técnica e o Nilton é um jogador que vai caçar, que vai correr, né? É claro, depois que o Ancelotti mudou o posicionamento do Nilton no jogo contra o Sport no segundo tempo, ele errou menos, né? Ele errou menos. Mas ele não é um jogador de armação de jogada, de começar a jogada, né? Olhar para o horizonte para ver qual o passo que ele... Não é isso. Ele não é o cara de saída de bola. O Danilo vai ser esse cara. O Danilo tem tudo para ser esse cara. Tem muita qualidade técnica. Agora, vamos ver. O Botafogo pode ir muito forte contra o Corinthians, pode ter novidades, né? E aí recebi algumas perguntas no sentido de, Guilherme, será que o Jordan Barreira entra como titular? Aí eu devolvo a pergunta. Por que ele viria como titular? E aí vamos lá, momento que eu estou pronto para receber aquelas cornetadas, né? Inclusive lá no grupo de membros do GG, estou pronto para receber as cornetadas. Enquanto não chegar um ponta-direita absurdo, não tem porquê a gente simplesmente tirar o Arthur dali. Poxa, GG, você acabou de falar numa live aí que o Arthur, ele é bom jogador, ele tem números interessantes, ele auxilia o ataque, mas ele não tem bola para ser titulado. É porque eu espero, na janela, um ponta-direita que venha com o status de titular absoluto. E não é o Jordan Barreira. O Barreira, ele chega como chegou o Montoro. O Montoro chegou para ser reserva, ver ali a oportunidade, entrar aos poucos e tal. Só que o moleque destruiu. Nos treinos, o moleque destruiu. Porque ninguém entra de titular porque não jogou bem nos treinos, né? Agradou demais o treinador novo e é titular. Se o Barreira fizer isso, ele é o titular da posição. Agora, não vai bancar o Arthur no primeiro momento. Não vai, isso não vai acontecer. E aí eu botei na thumb, até pra gente discutir aqui, né, galera? Eu não sou dono da verdade, gosto muito do debate, né? Critico o Arthur, critico o Vitinho, mas sei ressaltar as suas qualidades, né, de ambos os jogadores. Aí eu joguei injustiçados. Por que eu coloquei isso? Porque eu estava vendo alguns números, né? É claro que o número é inimigo da emoção do jogo, né? O jogo está rolando, a gente não está pensando no número. Ah, fulano tem tantos passos incertos, mas na hora que ele tem que acertar, ele erra. Entendi. E é isso mesmo. O Vitinho é um jogador que traz estabilidade para a defesa e tem tantas assistências na temporada. Mas o tanto de assistência que o Vitinho erra não está no gibi. Eu assino embaixo e eu entendo. Mas são jogadores que têm muita importância. Isso desde o ano passado, o Vitinho, né? Eu ressalto a final da Libertadores que fez o Vitinho. Impecável. E defensivamente, o Vitinho é um jogador que não oferece avenidas. Eu vou agora falar rapidamente aqui do Matheus Ponte, né? Porque assim, eu acho muito legal quando um jogador abre mão de uma proposta de 33 milhões, que foi a proposta do Al Jazeera, ele simplesmente, eu quero ficar, eu quero brigar por posição. Eu tô vendo, o jogador percebe as coisas, né? Tô vendo que a torcida tá pegando no pé do Vitinho, porque o Vitinho, ofensivamente, ele deixa muito a desejar. Eu garanto a vocês, se fosse o Matheus Ponte no lugar do Vitinho, nas investidas ofensivas, com certeza uns 4 gols já tinham saído ali. Certamente. Porque o Matheus Ponte é um jogador muito mais, com qualidade muito mais ofensiva do que defensiva. Se o David Ancelotti conseguir dar ao Matheus Ponte a consistência defensiva, que a gente normalmente até espera, né, de um lateral uruguaio, por exemplo, que o Damian Soares tinha, né?
O Damian Soares era um jogador de uma consistência defensiva absurda. Não fosse esse negócio de Peñarol, seria, sem dúvida, o melhor lateral do Botafogo nos últimos 10, 15 anos, o Soares. Uma consistência defensiva, muita malandragem, muita experiência, assistências para gol. O Matheus Ponte ele pode ser um grande lateral, inclusive um lateral de seleção uruguaia. É só você olhar para os laterais da seleção uruguaia. Varela, do Flamengo, e o outro lá do Vasco. Puma. A lateral está assim, Matheus Ponte, vem Matheus Ponte. É como está a lateral da seleção uruguaia. É claro que tem outros jogadores bons também, né? Mas eu vejo o Matheus Ponte pensando nisso. Não, eu vou me esconder no Al Jazeera, vou nada. Eu quero é brigar por posição aqui, porque com 3 competições o Botafogo vai precisar mudar, vai precisar mexer. E ele pensa, eu vou ter que entrar. E quando eu entrar e tiver as oportunidades que o Vitinho tem, eu vou fazer melhor. A questão é acertar esse posicionamento defensivo. Então, por que eu acho que, às vezes, eu também ajo de injustiça com o Vitinho? Porque a gente espera que o Vitinho consiga fazer o básico lá na frente. E não é porque ele tem 2, 3 assistências na temporada, no Brasileirão, que a gente não vai cobrar o gol que ele perdeu contra o Sport. E é um cara meio... parece que não vibra, né? Ele perdeu o gol, ele não se lamenta, ele não fica assim, né? Segue a vida, vambora, né? Ele demora, assim, até na vitória contra o PSG, ele meio que demora, e aí ele acorda e, vou comemorar. Ele é meio, assim, nada bala, né? Isso também não é muito bom, não. Tem que ter mais sangue, né? Agora, então, é um italiano que está no comando, né? Então, tem que vibrar um pouco mais. Mas eu acho que, às vezes, a gente age de injustiça. É um lateral que traz muita segurança defensiva, tanto que a nossa defesa não tem tomado gols, né? O Telles de um lado e o Vitinho do outro são laterais que trazem muita segurança ofensiva. Como o Vitinho é um pouquinho mais rápido, o Vitinho ele oferece opções pela direita. O Telles não oferece tantas opções pela esquerda. Então, como ele aparece pouco no ataque, a gente critica pouco o Alex Telles. O Vitinho aparece muito, então a gente critica muito porque ele erra muito também. Acho que um lateral melhor poderia ser interessante para o Botafogo na temporada? Acho. Mas já garanto para vocês aqui, o Botafogo não pensa nisso, não é uma posição mapeada pelo Botafogo. Tá? O Botafogo está satisfeito com os 2 laterais que tem. Investiria nisso se o Matheus Ponte fosse embora. Aí traria um outro lateral e poderia ser realmente um lateral titular, né? Falou-se aí no Lucas Vázquez e tal, não sei o quê, mas o Botafogo, com o Matheus Ponte e com o Vitinho, o Botafogo não pensa em investir caro num jogador para a posição, tá? E o Arthur, aí eu fui pegar alguns números do Arthur. O Arthur é o jogador que mais assistência deu para lances de perigo no Botafogo na temporada. Na temporada. Foi o Arthur. Ou seja, se os atacantes tivessem melhor pontaria, o Arthur seria o garçom da temporada e a gente não estaria tão revoltado, né, falando, não é para ser titular, tem que ter alguém melhor e tal, porque a gente estaria com números melhores e o Arthur seria o garçom da temporada, né? Então a gente já chegou até a comparar aqui os números do Arthur com o do Luiz Henrique antes da Copa do Mundo de Clubes. E o Arthur estava ultrapassando o Luiz Henrique. Agora deu uma parada, mas ele continua ainda dando assistências. Então, na hora do jogo, né, eu cobro muito o ímpeto do Arthur. Acho que é um jogador de pouco ímpeto. É um cara que no X1 ele se inibe. Ele parece que, não vou dar o drible agora não, vou esperar alguém e tal. E a jogada tem que ser incisiva, né? Então eu acho que para a ponta direita a gente precisa de um jogador mais incisivo. E o Arthur continuando a ser útil na temporada. A gente não precisa de 11 titulares, a gente precisa de 22. A gente precisa de um elenco, porque ano passado vimos, para ser campeão tem que ter elenco. Se não tiver elenco, não é campeão. Não é campeão. Então o Botafogo passou por isso, conseguiu botar time em reserva contra o Peñarol, tem elenco. E aí conseguiu poupar para ganhar no Campeonato Brasileiro. Tá? Então é importante você rodar o elenco. Para isso o elenco tem que ser bom, né? Então talvez realmente estejamos pegando muito no pé de Tutuca, né, o Arthur, e do Vitinho, até porque com a qualidade que eles têm mostrado em 2025, o Botafogo vem conseguindo
O Vitinho na defesa, o Arthur com as assistências, vem conseguindo aí dar frutos. A questão é que o ataque precisa acertar também, né? Porque o ataque está errando muito a pontaria. A gente está fazendo poucos gols. O Botafogo tem sido muito econômico. São 3 jogos com o Ancelotti, são 3 gols marcados. Muito econômico, muito econômico. A gente precisa desenvolver melhor, acertar essa pontaria e torcer aí para que Danilo, Barreira possam auxiliar nesse sentido para essa partida contra o Corinthians, tá certo? Bom, falei, estou preparado para as cornetas, né? Mas eu tenho certeza que a família GG, a sua audiência, a gente vai debater, né? Debater. Não estou dizendo que tenham que ser titulares ad eternum. O Vitinho ele vai disputar a posição com o Matheus Ponte. Eu já garanto isso para vocês. Agora, o Arthur vai ter a sombra de um outro jogador. O Barreira não é ponta direita, ele joga ali, ele cai pela direita, tal, pode cair pela direita, mas o Arthur vai ter a sombra de um jogador que está chegando, que pode chegar com status de titular, mas titularidade é no jogo, né? É no treino, é no jogo, não existe, chegou, é titular de véspera, né? Mas talvez realmente a gente pegue mais no pé desses dois do que de outros jogadores. Eu fico por aqui, gente. Beijo grande no seu coração. Vamos agora ligar o secador aí, né? Saudações alvinegras. Fui.